Graça e paz, queridos, amados irmãos. Estamos aqui nesse vídeo. Quero convidar a você para participar conosco nesse vídeo. Esse vídeo nós estamos falando de salvação. A humanidade precisa não só conhecer o Salvador, mas confessá-lo como o único e suficiente Salvador de vossas almas. A Bíblia disse no Evangelho de João, no seu capítulo 3, 16, falando o Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus disse que a vida eterna é essa, que te conheça a ti como o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem tu enviaste. Tema para esse pequeno vídeo: a salvação só Jesus Cristo tem. Tema para esse vídeo: a salvação só Jesus Cristo tem. E é através da tua palavra. A salvação vem através do ouvir e ouvir a santa palavra de Deus. Esta palavra é santa. Nós vamos ouvir um pequeno hino. E em seguida eu estarei fazendo um comentário breve, não muito longo, mas é o suficiente para você que já se entregou para Jesus Cristo se firmar em duas coisas que mantém o crente de pé, que é a oração e a palavra. E para você que conhece Jesus, mas não o confessou, o tempo de você decidir entregar a vida para Jesus se chama hoje. Que o tempo do fim é chegado. Os sinais estão aí. Só não vê quem não quer. Mas todo dia nós deparamos com sinais de que o tempo nessa terra está se findando. Ouça esse hino. A palavra de Deus é santa. Você crê nela? E esta palavra que vai te salvar. Esse hino está no nosso canal no YouTube. Você pode procurar lá, Pastor Hermes. Canal Palavra Viva e Eficaz. A palavra de Deus É santa, é santa, é santa. A palavra de Deus é santa. A palavra De Deus é santa, é santa, é santa. Santa é a palavra, fiel e verdadeira. Santa é a palavra de Deus. a Palavra de Deus nos salva. Ela salva. Ela salva. A palavra de Deus. A palavra de Deus nos salva. Só há um Salvador, Jesus Cristo. Essa palavra é santa. Entra no nosso canal no YouTube, Palavra Viva e Eficaz, procura o Pastor Hermes. E você vai ouvir esse hino e vai louvar conosco. Esta palavra é fiel e verdadeira. Se você não conseguir achar pela palavra de Deus, você diz assim: Pastor Hermes, hino Jesus, meu Salvador. O canal vai abrir e você vai nos acompanhar e nos ajudar nessa jornada. A palavra de Deus também liberta. A Palavra de Deus nos cura, nos cura,
nos cura. A palavra Palavra de Deus liberta, esta palavra liberta. E a libertação vem através de Jesus Cristo, através da palavra fiel, verdadeira, digna de toda aceitação. Santa e santa essa palavra, ela santifica. fiel e verdadeira. João Santa é a 17:3. palavra de Pai, santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. É a palavra fiel e verdadeira. Santa é a palavra de Deus. Santa é a palavra de Deus. Santa é a palavra de Deus. Queridos e amados, o nosso Senhor e amado Salvador, Jesus Cristo, o nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, por amor à humanidade, Ele nos amou de tal maneira e Ele quer te salvar e quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Significa que todo aquele que chegar até Jesus e se arrepender e confessar os seus pecados e deixar, será salvo. Jesus demonstra o seu amor de tal maneira que em Mateus, aliás, no capítulo 11, versículo 28, ele começa dizendo assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele sabe que o pecado nos cansa com o fardo que lança sobre nós. O pecado é canseira, é aflição, é desespero, é perseguição. Mas em Deus você tem um refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46, versículo 1. Mas ele diz assim no 29, ao que ele propõe para o pecador? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque as almas estão cansadas, o pecado nos cansa, o pecado nos atormenta, o pecado coloca desespero, muitas vezes pessoas tiram a vida por causa do pecado. Outros caem na prostituição, caem no adultério, outros vão para as drogas, vão para as biqueiras, mas tudo isso não liberta. Quem liberta é Jesus Cristo. Não tem outra saída, Jesus é o caminho e você tem que procurar Ele. Entrar pela porta estreita, a porta estreita é Jesus Cristo, que tem a salvação, que tem a libertação. E Ele diz, porque o meu jugo é leve, é suave, e o meu fardo é leve. Primeiro, Jesus declara o teu amor pelo pecador. Segundo, ele faz um convite para ir até ele. Por quê? Porque só ele tem a salvação. Primeiro, ele lança um convite. Ele declara o seu amor. Em primeiro, ele declara o seu amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou teu filho é Jesus Cristo. E Jesus disse, eu não vim para julgar, mas eu vim para salvar. Por que ele diz que ele veio para salvar? Porque só ele salva, só ele liberta, só ele transforma, só ele é o caminho, só ele tem vida eterna. E você tem que passar por ele. Você pode fazer o que quiser de bom nessa terra, mas se você não confessar o pecado, reconhecer que é um pecador e confessar o pecado, deixar o pecado, se arrepender e deixar, e confessar a Jesus Cristo como o seu único Salvador pessoal, nada que você fazer nessa terra vai valer nada. Porque o mundo não oferece salvação. Pelo contrário, o mundo é regido pelo maligno. E a palavra diz que o diabo não veio senão roubar, matar e destruir. Mas aquele que veio para te dar vida e vida eterna e a libertação se chama Jesus Cristo. Sem ele não há salvação. E sem salvação não há vida eterna. Não adquirimos a vida eterna.
Aí, se nós formos salvos, quando nós formos salvos e libertos e ter uma vida transformada, nós temos que perseverar nele. Porque se nós aceitar Jesus, confessá-lo como Salvador, largar o pecado, mas não permanecer nele, é a mesma coisa de nada. Tem que permanecer nele, porque caminhar com ele, para depois nós receber o chamado e caminhar para a vida eterna. Aí estaremos para sempre com o Senhor. Jesus declara o seu amor pelo pecador. Segundo, ele faz um convite para ir até ele, porque só ele tem salvação. Vinde a mim, vós todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu quero te aliviar, eu quero trocar, quero te dar um fardo leve. Olha a proposta que Jesus, olha o que ele faz. Venha a mim que eu quero te libertar. Quero tirar essa canseira. Eu quero tirar de você esse desespero, eu quero te dar a paz. Quero curar essa enfermidade que o pecado tem lançado em ti, de desespero, de depressão, e te dar um fardo leve, a salvação, a paz, a alegria, um novo cântico na sua boca. Terceiro, ele quer trocar, ele quer fazer uma troca, pegar esse fardo pesado do pecado e lhe dar um fardo leve. Um fardo leve que você pode carregar. Jesus quer que você reconheça que é um pecador e que quer receber a salvação. Você tem de querer, porque Jesus não faz nada forçado, ele não força ninguém a aceitá-lo. Mas ele tem a salvação. Por que ele não força? Porque ele quer dar o melhor para mim e para você. Mas se eu não quero, ele vai dar para outro, que é a salvação. Todo pecador precisa de um Salvador. E quem é ele? Quem é o Salvador? Quem é o que liberta? Quem é o Salvador? Quem é ele? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Escrita está Atos Apóstolos, capítulo 4, no seu versículo 11. 4:12, aliás. O que diz Jesus? Diz, a Bíblia diz, está escrito, não sou eu. Eu estou falando o que está escrito na palavra de Deus. Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Outro homem. Por que está dizendo dado a outro homem? Porque Jesus veio, nasceu do ventre de uma virgem, viveu nessa terra como homem, ele encarnou-se, né? Se fez em carne e habitou entre nós. Mas ele era divino e humano. Ele nunca cometeu pecado, da boca dele não saiu pecado, ele não nasceu do homem, mas ele nasceu de uma virgem e foi concebido pelo Espírito Santo, portanto ele é santo. E nessa terra ele foi homem santo e Jesus santo. Por isso está dizendo que aí debaixo da terra também não há nenhum homem, mas um homem passou nessa terra, o Filho de Deus que nasceu de uma Virgem Maria, nasceu de um ventre, mas nasceu santo, concebido pelo Espírito Santo, portanto ele é santo. E como homem nessa terra, ele passou por todas as aflições que um homem passou, mas ele nunca pecou. E santo ele entrou no céu e deixou para nós aqui a salvação, que é através dele e através da palavra, de ouvir a palavra, que a Bíblia disse que a fé vem no ouvir e do ouvir a palavra de Deus. E Jesus disse, eu vim para salvar, eu não vim para julgar, mas eu vim para salvar. Mas o pecador tem que reconhecer em primeiro que ele é um pecador e que precisa de um Salvador. Mas o pecador acha muito difícil ser salvo. Pecador, você está tremendamente enganado. Você precisa simplesmente, para receber a salvação, primeiro, reconhecer que é um pecador, arrepender dos pecados, confessá-los a Jesus Cristo. E depois confessar com a sua boca. Você que tem que confessar com a sua boca
com toda a fé e sinceridade de coração. O que é confessar com a boca? Por que confessar com a boca, com a sua boca? Porque a própria palavra nos diz que nós temos que confessar com a nossa boca, porque ninguém pode confessar por mim e por você. É você que precisa de uma salvação, você tem que confessar. Veja o que diz Romanos 10, 9 e 10. Olha o que diz o versículo 9. A saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou das mortos, será salvo. Tem que confessar com a sua boca para ser salvo. E no versículo 9, 10, ele diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. É com a tua boca, é com a minha boca que eu tenho que confessar a Jesus Cristo. Assim será salvo. Primeiro, o que diz aí Romanos? Primeiro, confessar o seu pecado, se arrepender. Segundo, o quê? Primeiro, confessar com a boca, se arrepender do pecado e deixar. E depois, com a sua boca, confessar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E só tem um que salva. Seu nome é Jesus Cristo. O teu nome é Jesus Cristo. Eu vou ver se eu acho um hino aqui para me encerrar esse pequeno vídeo aqui. Que esse hino se chama Jesus, meu Salvador. E Ele quer te salvar. Ouça esse hino, você vê como ele é lindo e vai falar mais com você ainda. Jesus, meu Salvador. Canal Palavra Viva Eficaz. Jesus, meu Salvador. Ele quer te salvar. És o meu único Senhor. O Senhor Jesus quer te salvar. Por amor salvou-me. E com teu sangue, o que o sangue fez? E com teu sangue Purificou-me. Ele nos limpou com seu sangue. E Deus veio e justificou. Jesus salvou. E o grande Deus veio e justificou. Jesus, meu Salvador. Cante, entra no canal Palavra Viva e Eficaz. Você vai aprender. És o meu único Senhor. Por amor salvou-me. E com teu sangue purificou-me. E com teu sangue justificou. Adoro ele agora, adoro. Te amo, te adoro. Te amo, te adoro. És meu Salvador. Oh, glória a Deus. E o meu único Senhor. Te amo, te adoro. Te amo, te adoro. És meu Salvador. E o meu único Senhor. Você quer aprender esse hino? Entra no canal Palavra Viva e Eficaz. É só você escrever assim, Pastor Hermes, hino Jesus, meu Salvador. E eu creio, pela minha fé, que você vai gostar desse hino. Aí você vai escrever no meu canal, dá um gostei, dá um like e compartilhar com todos os amigos que você tem aí no seu canal, no seu WhatsApp. Ajuda o Pastor Hermes a nós pregarmos a palavra de Deus e adorarmos ao Senhor com louvor. Entra no nosso canal, Palavra Viva e Eficaz, dá um like, dá um gostei. Lembra que a salvação é só através de Jesus Cristo, porque não há outro que possa te salvar, mas Ele quer te salvar. Primeiro Ele te convida: vinde a mim, vós todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus quer aliviar você desse fardo, mas você precisa de chegar até Ele. Confessar, reconhecer que é um pecador, confessar o pecado e depois confessar a Ele de todo o coração como seu único Salvador pessoal. Jesus quer te salvar e quer te levar para morar no céu. Mas para isso acontecer,
Você precisa reconhecer que é um pecador, confessar o seu pecado, se arrepender e confessar e deixar, e depois com tua boca confessar a Jesus Cristo como seu único Salvador. Porque o versículo que nós lemos diz assim, Romanos 10, 9 e 10, no 9 diz, a saber, se com a tua boca confessar a Jesus Cristo e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E o 10 ele diz, a saber, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Jesus quer te salvar. Procura Ele. Arrependa do pecado e confessa. E junta-se a nós para caminharmos juntos para a vida eterna. Eu sou o pastor Hermes, entra no meu canal Palavra Viva e Eficaz. Inscreve no meu canal. Ouça os nossos hinos. É só você escrever assim, Pastor Hermes, e hino Jesus, meu Salvador. E eu tenho certeza que você vai gostar. Que Deus te abençoe. Fica na paz, em nome de Jesus.